Acho que já começou. Tá. Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, né? Também gostaria de agradecer a presença do Bernardo. Meu nome é Luan Machado, faço parte da organização da Semana Acadêmica da Engenharia Civil e hoje vou mediar a palestra Os Desafios da Construção Civil, o Lean Construction e a Inovação do Setor. Antes de começarmos, gostaria de explicar um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nosso SEMAC busca mostrar o papel do engenheiro nas mudanças que esperamos para a sociedade, introduzindo 17 diretrizes que buscam atingir melhoria para a humanidade e para o meio ambiente. Na palestra de hoje, vamos tratar sobre o objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, que busca construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Quem quiser saber mais a respeito sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pode acessar o site agenda2030.org.br e encontrar todas as metas dentro de cada um dos objetivos. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Bernardo. Então, muito obrigado, Luan. Obrigado aí a todos que estão acompanhando as palestras da Semana Acadêmica da Engenharia Civil. Muito obrigado pelo convite. Fica uma satisfação sempre retornar à escola onde eu me formei, onde eu fiz o meu mestrado, onde eu hoje ainda sou aluno da pós-graduação como aluno do doutorado, e acompanhar o avanço que todos vocês vêm tendo aí nesses anos. E parabéns por uma organização de uma semana acadêmica totalmente online, e um sucesso aí, reunindo 120, 150 pessoas aí para palestra em um ano que todo mundo se reviu, se transformou, né? Estamos aqui compartilhando conhecimento. Se possível, poderia projetar minha tela aí, eu não sei se ela já está projetada, que eu não estou enxergando. Isso. Obrigado, Daphne. Tem uma pessoa no backstage aí fazendo a mágica acontecer, pessoal, tá? Então, a palestra que eu vou apresentar hoje tem intitulado Os Desafios da Construção Civil, e vou trazer esse panorama COVID em pauta, tá? Vou falar sobre o Lean Construction, que é o meu tema fundamental aí como profissional da construção civil, e vou trazer aí um panorama geral de como estão os processos de inovação no setor, e assim como o Luan falou, são nossas alavancas, né, para buscarmos um ambiente mais sustentável e mais produtivo, né? Então, a gente vai falar, assim, sobre inovação. Deixo aqui meus contatos, fiquem bem à vontade aí de interagir comigo, tem ali meu e-mail, nossas redes sociais, porque eu sou sócio fundador de uma empresa de consultoria que justamente vem aplicar o Lean Construction nos canteiros de obra. Para quem não faz a mínima ideia do que é o Lean Construction, não se preocupe, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Então, avançando aqui, eu vou promover já uma brincadeirinha com vocês. Peço que todos peguem seus celulares aí, ou seus navegadores de internet, e entrem no endereço aqui que vai aparecer em alguns segundos aí na tela de vocês, www.menti.com. Na tela inicial, vocês, por favor, preencham aquele código, tá? E daí vocês respondam a pergunta, que é essa que está projetada para vocês. Qual a palavra que melhor representa a inovação? Tá? Enquanto isso, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho mais sobre quem é o Bernardo, que está vindo falar numa quarta-feira à noite da Semana Acadêmica para vocês. Tá? Então, como já foi apresentado, eu sou engenheiro civil de formação, já me formei aí há 11 anos na URGS, né? Então, me formei na turma de 2009, tá? Logo após, eu passei no processo de trainee, trabalhei numa consultora incorporadora de Porto Alegre, e, paralelamente, eu iniciei meu programa de pós-graduação na engenharia de produção, né? Então, voltei à URGS, com menos de um ano de formado,
para continuar o estudo, né, porque me incomodava o fato dos canteiros de obra ainda estarem bastante arcaicos, né, frente à tecnologia, frente aos processos de gestão, frente a conseguir reunir as equipes para tomar uma decisão conjunta que levasse a uma melhor solução de produção, né. Daí eu conheci o que eu vou falar hoje para vocês, que é o Lean Construction, ou seja, a produção enxuta, né, voltada aos canteiros de obra, né. Após a defesa do meu mestrado, eu passei a trabalhar numa empresa de consultoria, né, então eu migrei de obra para trabalhar como consultoria em obra, né, então comecei a implementar esses conceitos do Lean Construction em diversas obras muito focadas no mercado de infraestrutura. Então, trabalhei em estádio da Copa, em aeroporto, em rodovia no Caribe, em bairro para 5.000 casas em Gana, na África. Então, tive uma experiência bastante grande, né, em obras de grande porte. E o tempo foi passando, fui ganhando essa experiência, e desde 2016 a gente se organizou e fundou a Climb, que é uma empresa com base aqui em Porto Alegre, mas com um approach assim, que está bastante diversificado em diversos estados, justamente implementando essa filosofia do Lean Construction, buscando trazer mais produtividade para os canteiros de obra, né? E por que a pergunta que eu estou fazendo para vocês é inovação? Porque hoje o tema de estudo do meu doutorado é justamente os processos de inovação na construção civil. Então eu trabalho com isso e venho junto com as atividades profissionais dentro da Climb buscar as alternativas de digitalização, do BIM, né, diversas soluções que as startups vêm trazendo, de conseguir implementar isso dentro dos canteiros de obra. Tá? Então, eu faço essa brincadeirinha aí que vocês viram do Mentimeter, que é justamente aí trazer um pouquinho de digitalização e interação com vocês enquanto eu me apresentava, e fico muito feliz da palavra central ter sido criatividade. Normalmente, a palavra central que aparece aqui é tecnologia, tá? Só porque eu falei, daqui a pouco a tecnologia cresce. A tecnologia acho que é segundo lugar aqui, mas a criatividade ainda está ganhando. Então, vocês podem continuar interagindo aí, o joguinho está online. Eu vou seguir aqui com o material da palestra, mas depois eu retomo para ver o resultado da percepção de vocês quanto à inovação. Tá? Então, hoje nós vamos falar, sim, de construção civil, nós vamos falar de empreendedorismo na construção civil. Eu gosto muito de trazer esse tema para um público acadêmico, né, que está em graduação, em pós-graduação, porque a nossa empresa, hoje, o que eu trabalho, surgiu dentro da universidade, né? Então, as relações criadas na universidade alavancaram o que hoje é a Climb, o que é hoje, o que eu exerço como profissão, né? Então, tem uma jornada de empreendedor também que vai ser comentada na aula de hoje, na palestra de hoje. Vou, sem dúvida nenhuma, falar sobre o Lean e vamos também falar sobre inovação, tá? Então, quando a gente fala em inovação hoje na construção civil, a gente vem a buscar resolver uma dor, né, do mercado, que é justamente falar sobre ela por si própria e também sobre a necessidade da gente melhorar os nossos índices de produtividade, né? Há uns 8 anos atrás, né, se a gente fosse para as construtoras e falasse com os donos das construtoras, o tema produtividade, ou o melhor, a improdutividade não era uma preocupação da grande parte dos gestores das empresas, né? Se acreditava que a maneira como se executava as obras era suficientemente boa para o momento que nós estávamos vivendo. Hoje, né, desde 2016, 2017, cada vez mais a gente começa a aceitar que a construção civil é um setor extremamente improdutivo, né? Então, as empresas hoje aceitam que precisam buscar ferramentas, mudanças que levem a ter um setor mais produtivo. Isso muito se deve ao fato, né, de uma empresa de consultoria muito famosa, provavelmente, acho que sim, é a maior do mundo, né, a McKinsey, em 2017 publicou um estudo específico da construção civil, né, onde nesse estudo ela traz nas suas primeiras páginas esse gráfico, tá? E esse gráfico mostra que a economia, de maneira geral, cresceu cerca de 60% em termos de produtividade nos últimos 15 anos, entre 2005 e 2014, né? Desculpa, entre 95 e 2014. Se a gente olha só para a manufatura, esse crescimento de produtividade praticamente dobrou no mesmo período. Se a gente tirar só a construção civil dessa análise, a gente vê que não houve praticamente nenhum crescimento em termos de produtividade. O que isso quer dizer?
eu continuo gastando a mesma quantidade de dinheiro para gerar o mesmo valor de venda. Tá? Então, eu não melhorei a minha performance que resultasse em mais resultados para minhas organizações da construção. Esse gráfico é batido, debatido e repetido em todas as palestras desde 2017. Eu acho que as pessoas começaram a aceitar e a olhar para dentro de casa e entender que realmente são arcaicas as maneiras de se produzir na construção civil. E daí eu faço essa brincadeira aqui, para justamente a gente parar e olhar para uma atividade que, independente do tamanho da obra, acontece um bloco de fundação, uma sapata está em todos os nossos canteiros de obra, por maior ou menor que seja, né? E a pergunta é, quem agrega valor? E aqui na nossa plataforma, infelizmente, eu não consigo provocar que vocês me respondam pontualmente, mas eu posso dizer que somente 2 pessoas dessa foto aqui, que tem umas 12, 13 trabalhando, estão, de fato, transformando matéria em um material com maior valor agregado, né? Que então são basicamente o nosso topógrafo e um dos profissionais que está aqui no buraco escavando. Daí as pessoas falam, tá, e o outro? O outro está aqui, escoradinho na sua enxada, né? Depois nós temos uma outra categoria, que são pessoas que não agregam valor, mas eu preciso delas, né? Então, por exemplo, uma preparação, movimentar ou transportar algum material, né? São atividades necessárias para que a conversão aconteça. Então, aqui, novamente, eu tenho 2 pessoas apenas em atividade de apoio, que não agregam valor, mas são necessárias, que é o nosso senhor aqui da preparação e limpeza da forma e o auxiliar do topógrafo, ok? Todos os outros 8 ou 9 escolheram algum artefato para se escorar e assistir o que estava acontecendo, né? Claro que isso representa apenas uma foto momentânea, mas acontece que se nós formos explorar essa abordagem com repetidas vezes, o índice de vermelhos ou de desperdícios é muito alto. E foi o que a gente fez. 74% das atividades da construção civil não agregam valor. Isso quer dizer que das nossas 8 horas, apenas 2 são atividades que os nossos operários estão justamente agregando valor ao material, né? Então, isso foi feito com base em análise de diversos canteiros de obra, de diversos tipos de obra, e a gente chega aqui que eu tenho 57% de esperas e retrabalhos e 17% de atividades de transporte, movimentação, inspeção de qualidade, né? Que são essas atividades de apoio que eu mencionei. Só 26% é o verdinho da história, né? Daí a gente deu uma olhada também, né, para o cenário como é que hoje o cenário se comporta em relação ao custo, como é que tem custado. A gente vê que houve um acréscimo aí de 80% no custo da variação do CUB, né, do nosso custo unitário básico, desde 2007. Então, em termos absolutos, 116%, e analisando sem inflação, com a inflação, 80% de variação do custo dos nossos insumos, né? E o nosso preço de venda, até o ano passado, vinha caindo, que não é um comportamento normal da economia, mas a gente passava por uma situação do mercado imobiliário, principalmente, com um elevado estoque, né? Lembrem que em 2015 e 2016 a gente teve uma grande crise, muito levada pelas crises das empreiteiras, né? Então, as incorporadoras tinham um grande volume de estoques e os preços tiveram que ser reduzidos para que esses produtos, né, esses imóveis, fossem comercializados. Então, de forma geral, a gente tem um cenário, né, improdutivo, não houve estagnado, né, ele é improdutivo, 74% das atividades são desperdício, estagnado, sem evolução em termos de produtividade desde de 95, baixo uso de tecnologias, a construção civil é um dos setores com menor uso de tecnologia, os custos crescentes, comportamento natural da economia, mas os nossos preços caíram. Então, a gente está numa curva que vem a convergir para uma extrema dificuldade. E a pergunta que eu faço é, o que isso significa, né? A gente para olhar também, nem tudo são más notícias. A gente tinha uma previsão até o início deste ano de elevados investimentos no que diz respeito à infraestrutura no Brasil. Então, haveria um acréscimo de investimentos de 13% em logística, 490 bilhões investidos em infraestrutura, e aqui novas leis para o mercado de saneamento, né, levando a investimentos através de PPPs e articuladas com a iniciativa privada de um acréscimo aí de 52 bilhões, ou quase 6% a mais dos investimentos dos anos anteriores, né? Então, isso era uma perspectiva de um plano do BNDES até 2021.
A gente via também que desde outubro do ano passado, né, os juros cada vez mais baixos levaram a novamente o mercado imobiliário se tornar atrativo, um atrativo para investimentos. E para isso a gente vê as construtoras cada vez mais querendo reduzir o tempo de obra, né? Então, usando tecnologia, usando pré-fabricação, modularização. E nunca antes se investiu tanto em tecnologia do mercado da construção civil, como vem acontecendo, isso aqui a gente vê do Washington Post, né? O avanço, né, dessas startups tecnológicas do mercado da construção, que no Brasil nós chamamos de Construtex, ou as PropTechs, né, que são as Property Technologies, que são voltadas ao mercado imobiliário, né? E tudo isso parou quando a gente chegou com esse bichinho amigo de 2020, né? Então, o cenário de 2020 novamente nos pergunta, estávamos preparados ou estamos preparados para essa situação pós-pandemia, ou não digo a pandemia não encerrou, mas a gente já vive, vem aprendendo a conviver com ela e manter as nossas atividades da melhor forma junto dela, né? Então, o que a gente viu desde que o Covid assolou, né, desde a China e se espalhou para o mundo? Todos receberam um videozinho do hospital construído em 10 dias na China, né? Todo mundo viu isso, se surpreendeu, houveram críticas dizendo, é um regime comunista, é um regime que não precisa ter liberações ambientais, que pode fazer de qualquer forma. Ok, a China está muito distante, nem todo mundo entende o comportamento do governo chinês, mas eles têm um grande mérito em ter essa velocidade construtiva. Mas a gente não pode também se subestimar pensando que só os chineses são capazes de fazer isso. Então a gente viu iniciativas muito legais, semelhantes às da China, acontecendo aqui no Brasil, né? Em São Paulo nós tivemos um hospital junto do Albert Einstein, realizado em 40 dias. Em Porto Alegre, a gente teve a mesma estrutura hospitalar construída em 30 dias, né? Está lá, ativa, com tecnologia, com modularização, tudo isso representando avanços, né, para o nosso setor da construção, tá? Eu deixo aqui o linkzinho do YouTube, se vocês tiverem interesse, se tem um vídeo justamente da construção desse hospital aqui em Porto Alegre, tá? Então, não é só na China que esses movimentos aconteceram e trouxeram pontos positivos para o nosso setor. O que mais aconteceu, né? Então, justamente o recorde histórico que teve para orgulhar os gaúchos, né? Os gaúchos barristas adoram se vangloriar disso, mas realmente é de se enaltecer esses resultados. E a abordagem da modularização utilizada na construção desse hospital aqui em Porto Alegre, que é encadeada pela Brasil Cubo, né, uma startup de Santa Catarina, que hoje é uma joint venture com a Gerdau, então a Gerdau adquiriu a Brasil Cubo nesse ano, replicou esse modelo em diversas cidades e a ponto de entregar hospitais da ordem de 50 a 60 leitos em 20 e 25 dias. Tá? Então, foi uma melhoria contínua desse processo durante o ano de 2020. Além disso, a gente viu diversas empresas, eu não estou falando de empresas pequenas, né? A ArcelorMittal, a Andrade Gutierrez, a Saint-Gobain, a Exiteno, a VLI, investiram em projetos de aceleração de startups que viriam a trazer soluções ágeis e rápidas para problemas que o Covid nos causaram, como sanitização de escritórios, medição de temperatura, triagem e anamnese dos nossos funcionários em canteiros de obra, né? Então, surgiu um movimento para desenvolver soluções inovadoras para atender os canteiros de obra durante a pandemia. Então, tudo isso nos leva a reacreditar, né, a reestabelecer o propósito que nós, como empresa de consultoria, estabelecemos, que é que a gente, e eu gostaria de convidar vocês que vocês se motivem a isso, né, que a construção pode e deve ser um ambiente mais leve, mais produtivo e colaborativo. Então, para quem está na graduação, fase inicial, final, enfim, não pensem que, não vão se viciando pensando que a gente tem que pisar no barro o tempo inteiro, né? A gente vai pisar no barro, é a nossa profissão trazer infraestrutura, mas a gente também tem que pensar que a gente pode fazer isso de uma forma muito melhor, né? E eu gosto muito dessa última palavra colaborativa, porque ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa trabalhar em conjunto para trazer essas soluções, né? Então, agora eu vou contar um pouquinho da etapa do empreendedorismo que eu falei lá no início, contar um pouquinho da trajetória da minha empresa que nós fundamos há 3 anos, que é a Climb. Tá? Então, a Climb, hoje somos 3 sócios, mas ela surgiu de um café no Bar do Antônio, aí no Campus Central. Tá? 3 alunos do mestrado. Na verdade, na primeira reunião, nós éramos entre 7, todos alunos do mestrado da URGS, né? Hoje, quem se mantém na empresa somos nós 3, nós fomos os teimosos que acreditaram,
né? Então, temos o Marcos, eu e o Santiago, né, que fundamos isso, e como uma bela empresa, a gente disse que a gente tem que fazer um Canvas, e lá em 2016 para 2017 a gente sim fez o nosso Canvas, e é super interessante e divertido olhar para ele e ver que a gente não fugiu, né? Ele não está na nossa parede, ele não é o nosso dogma, mas a gente não fugiu muito do que a gente traçou lá em 2016 como atividade-chave, como fraqueza, ou como uma ameaça, ou como alavanca, né? Então, sim, as ferramentas ajudam muito a gente parar e pensar e desenvolver alguma coisa que faça sentido como uma organização empresarial, né? Em 2017 surgiu o nosso primeiro cliente, um supermercado. Até 2017 a gente era só uma ideia, tentando entrar no mercado. E daí a primeira coisa é sim, vamos criar o nosso CNPJ e vamos realmente nos apresentar como uma empresa. Então eram os 4 querendo fazer sucesso, né? Então nisso a gente se definiu como uma empresa que implementa o Lean Construction. A gente vai para as obras para trazer mais produtividade. A gente é uma empresa que trabalha em estruturação de processos indiretos de apoio para as construtoras. A gente atua também em pré-obra, na parte que diz respeito a orçamentos e cronogramas executivos. Temos uma abordagem quanto à sustentabilidade, acreditação GBC, né, Green Building Council, e também quanto ao LEED. E acreditamos muito na necessidade que o setor tem de incorporar tecnologia e inovação. Tá? Então, a gente tem esse tripé, que a gente acredita em qualificação dos projetos, gerir por processos e envolver a inovação como uma gestão integrada, né? E o nosso posicionamento é ter uma relação clara com o cliente, acreditar na formação das pessoas, porque uma empresa de consultoria vem de conhecimento, então precisa ter pessoas que tenham um bom background. O nosso mindset é voltado a agregar valor, então aquela parcela verde do gráfico que eu mostrei lá no início. Nossa abordagem, né, é hands-on. O que é isso? É ir para o canteiro, ir para o cliente, ir para uma empresa e construir as soluções em conjunto. Não vem nada pronto, tá? Valorizamos o senso de dono que existe nos profissionais da construção civil, engenheiros e arquitetos que coordenam canteiros de obra, são os donos daquele negócio e respondem pelo prazo, pela segurança, pela qualidade, pelo custo e pelo bem-estar das pessoas que estão trabalhando lá, né? Então tem esse aspecto de liderança. E, mais uma vez, inovação, tá? Então, a gente tem abordagens de capacitação, lúdicas, a gente investiu também na educação, temos cursos em diversas universidades, né? E, em 2018, a gente se posicionou numa forma diferenciada porque a gente percebeu que existia um ecossistema se desenvolvendo na construção civil, né? E esse ecossistema passava por uma construção de uma rede que envolvia as universidades, a iniciativa privada, as startups, né, o poder público, e a gente levou a criar o primeiro Fórum da Inovação, né, onde uma iniciativa audaciosa, eu diria, a gente reuniu lá na PUC, né, 150 pessoas, esgotaram os ingressos, trouxemos uma tarde de palestras, conectamos diversas startups, e foi um grande sucesso que nos levou a 2019 repetir e a dobrar de tamanho, né? Então, a gente repetiu este evento com muito mais gente ali no Teatro da Unicinos, Danilo Peçanha. Então, inclusive, envolvendo aqui o secretário de Tecnologia e Inovação do Estado. Então, um evento super interessante e produtivo. Tá? Isso nos alavancou. Hoje a empresa atua aqui em 10 estados, com a sede aqui em Porto Alegre ainda. Então, do Café do Antônio, a gente está sempre avançando novas fronteiras. Então, o Ceará entrou na semana passada aqui no nosso portfólio. Tá? E com um grande volume, né, de cada vez crescente de clientes de todos os tamanhos, das grandes e internacionais como a ArcelorMittal ou Camargo Correia, a incorporadoras ou construtoras de menor porte de diversas outras cidades, né? Então, provoquem-se, pessoal, as coisas surgem às vezes com a incomodação que a gente faz dentro da sala de aula e a gente pode alavancar isso para outros horizontes, tá? Levamos isso para 2020, teríamos o fórum, teríamos meetups, né? Agora vem aquela do pretérito perfeito, mas tivemos que cancelar justamente pelo nosso amigo Covidão, né? O Covidão nos ensinou muitas coisas, não dá para dizer que o ano foi muito difícil para todo mundo, né? Graças a Deus na nossa empresa estamos todos bem em saúde, nas nossas relações familiares também, mas nos levou para questões de como digitalizar tudo o que a gente fazia.
Então, criamos um canal do YouTube que não tínhamos, chamamos nossos clientes, nossos parceiros de jornada do Lean Construction, né, para falar sobre, neste caso, sobre o Lean. Trouxemos gente do mundo inteiro, startup indiana, com cases na Irlanda, para falar sobre as suas implementações em canteiros de obra. Trouxemos uma visão de drops, porque a gente acredita muito na educação, e uma maneira que a gente entendeu que o cativo público é trazer vídeos curtos, e esse até gostaria aqui de compartilhar com vocês. Então, caso o áudio esteja ruim, tu me sinaliza, tá? Por favor. Tá bom. Profissionais que coordenam esforços para o bom andamento do projeto, da gestão de tarefas. Em seu incrível livro, Scrum, a arte de fazer todo o trabalho na metade do tempo, Jeff Sutherland diz: o tempo é finito, trate-o como tal, divida seu trabalho em partes que possam ser realizadas em um intervalo de tempo curto, regular e definido. Em uma obra de construção civil, temos um planejamento macro, de longo prazo. Uma forma de visualizar bem esse planejamento é o gráfico em linha de balanço. Inclusive, ele é tratado em um dos nossos vídeos. A partir do longo prazo, podemos fazer um recorte em um período para analisarmos. Esse recorte é sempre feito de um período futuro da obra, normalmente entre 2 e 3 meses. Ele se transformará no planejamento de médio prazo. Trataremos dele em um vídeo. O fato é que para essas atividades planejadas acontecerem daqui 2 ou 3 meses, muitas questões precisam ser resolvidas. Vamos chamar essas questões de restrições ou tarefas. Por exemplo, para que se possa iniciar o trabalho de emboço da fachada num edifício, precisaremos contratar mão de obra, contratar balancins, treinar equipe, obter documentação necessária, levantar e solicitar matéria-prima para serviço, alinhar com o empreiteiro a estratégia de ataque para execução, entre outros. Essas tarefas e muitas outras surgem e precisam ser gerenciadas. E cada uma delas deve possuir pelo menos 3 informações: o que, quem, quando. Isso é muito importante. Uma obra em seu pico de atividades poderá ter dezenas de atividades acontecendo ao mesmo tempo. Então, pensando no pico de atividades da obra, por exemplo, estamos falando talvez de centenas de tarefas com prazos espalhados ao longo de semanas ou meses. Pronto, temos um cenário construído. Mas como gerenciar essas tarefas de forma eficiente? O método Scrum, lá no livro que mencionei no início do vídeo, propõe um sistema que se mostrou tão eficiente que é usado no mundo todo por todos os tipos de empresas, organizações e até instituições militares. O que vou mostrar agora é baseado no Scrum, que por sua vez foi inspirado no Lean. Bem, vamos gerenciar nossas centenas de tarefas então. Primeiro vamos criar uma coluna e chamar ela de banco de tarefas. É onde colocaremos todas as nossas tarefas conforme elas surgem. Por questões didáticas, vou colocar aqui apenas 3. Pedir argamassa, contratar mão de obra e contratar balancins. Depois, vamos criar uma segunda coluna e chamar ela de sprint da semana. Uma terceira chamada fazendo, aguardando e, finalmente, concluído. Pronto. Esse layout é a ferramenta. Agora, basta você definir quais tarefas serão executadas na semana, transferir elas do banco de tarefas para a coluna sprint da semana e parabéns. Você e seu time já têm uma lista de tarefas para a semana. A cada dia, conforme cada membro for atacando as tarefas, eles transferem elas para a coluna fazendo e, se precisarem aguardar alguma questão externa, como uma aprovação, por exemplo, colocam em aguardando. E ao finalizar a tarefa, concluído. Agora, alguns pontos relevantes. O time de uma obra, por exemplo, terá em sua equipe provavelmente o engenheiro, o mestre de obras, o estagiário, o encarregado, talvez um técnico de segurança do trabalho. O ideal é que o time não seja muito grande. Na verdade, entre 3 e 5 pessoas. Outro ponto importante é não transferir muitas tarefas para a coluna fazendo. 2 ou 3 tarefas por pessoa é o ideal. Se alguém está com 15 tarefas em aberto, atuando em todas ao mesmo tempo, provavelmente estará com um problema de terminalidade. O ideal é atacar pequenos lotes e ir finalizando. A cada semana, a equipe se reúne para selecionar as tarefas que sairão do banco de tarefas e irão para o sprint da semana. Uma ferramenta que considero poderosa para a gestão de tarefas é o Trello. Eu vou mostrar. Esse é o quadro. Posso criar listas e inserir tarefas nela. A ferramenta é incrível e, associada a boas práticas de uso, pode revolucionar o desempenho de profissionais. A versão mobile funciona super bem
e as funcionalidades vão muito além do que eu estou mostrando aqui. Espero ter agregado algo positivo para você nesses minutos. Meu nome é Lucas de Oliveira Mendes e você pode me achar no LinkedIn. Este vídeo foi feito em parceria com a Climb Consulting. Visite o site e conheça o trabalho deles. Um abraço e até a próxima. E aí, pessoal, é legal olhar para quem fez esse vídeo. Não é o Bernardo, não é ninguém da Climb, é o Lucas de Oliveira Mendes. Lembra que eu falei do ecossistema, né? O Lucas é o estagiário de uma empresa de um dos nossos clientes em Curitiba. E por ter se motivado pela implementação do Lean, ele viu que poderia agregar conhecimento através desse tipo de vídeo. Então, o que nós fizemos? A gente fez uma parceria com ele, eu escrevi o roteiro e o Lucas fazia todo o trabalho de ilustração. Então, essa questão de rede, de ecossistema é muito legal, porque a gente começa a trabalhar em grandes grupos querendo fazer coisas diferentes, né? Para quem gostou do vídeo, a gente deve ter uns 7 ou 8 vídeos desse estilo. Talvez esse é um dos mais longos, eles têm em média 4 minutos. Podem olhar lá no nosso canal de YouTube ou no nosso Instagram, em ambas as plataformas eles estão disponíveis. Podem usar, replicar, compartilhar, tá? É para justamente disseminar de forma rápida pequenas ferramentas que nos auxiliariam aí no nosso dia a dia, tá? Então, aqui tá alguns vídeos que estão lá no nosso canal, tá? Que mais foi feito a partir da pandemia? Criamos um aplicativo para disponibilizar que as pessoas pudessem, todo mundo nos seus canteiros de obra, analisar o que agrega valor e o que não agrega valor. Então, usuários de Android também podem baixar de forma gratuita, podem aplicar isso nas obras, tem uma breve explicação do que é a agregação de valor, o que é desperdício, né? E vocês podem usar e disseminar esse conceito. Os relatórios já são gerados automaticamente, podem compartilhar com o engenheiro-chefe aí, para dizer, olha, a frente da alvenaria está bom, está mal, né? E podem nos passar o feedback caso não funcione tão bem. Fiquem à vontade, tá? Aproveitar, já temos uma pergunta aqui, se quiser aproveitar. Vocês atuam presencialmente em outros estados? Como funciona essa gestão à distância? Vida de consultor é vida na mala, né? Então, o que isso quer dizer? A gente viaja muito, a gente constantemente... Antes da pandemia, tinha anos que eu viajava 48 semanas das 52, né? Então, é um bate-volta, é bastante dinâmico, né? Essa semana, por exemplo, toda a equipe da Climb, cada um está num projeto. Tem gente em São Paulo, tem gente na Bahia, tem gente no Rio Grande do Norte. Eu estou em Porto Alegre, porque a qualquer momento deve nascer meu filho, então não estou mais viajando. Mas sim, a gente tem essa dinâmica muito grande de viagens, né? Hoje eu não consigo fazer completamente uma implementação do Lean à distância, mas eu consigo fazer muito do acompanhamento à distância. Então, tendo uma abordagem de fazer a implementação, que a gente já vai ver como é que ela funciona daqui a pouco, tá? A gente consegue acompanhar muito bem à distância, assim. A gente aprendeu muito a usar algumas ferramentas que são super válidas, tipo o Google Jam, é muito legal para fazer alguns brainstormings, a gente interagir de forma colaborativa com pessoas de qualquer lugar, né? Então, isso a gente aprendeu muito, tá? Mas a nossa dinâmica, assim, como eu falei, é hands-on, então é muito no campo, tá? Então, tem muito isso da dinâmica dos consultores e eu, inclusive, estarmos sempre com um volume bastante grande de viagens para esses locais, tá? Além disso, a gente também criou, em 2020, aqui turmas para disseminar o Lean. Então, fizemos 5 turmas online, e teve 2 que foram gratuitas, depois a gente passou a comercializar isso. Aqui, então, o gratuitas não foi para todos, desculpa a falha. Quem se interessar, já estamos aí abrindo a 6ª turma, que vai iniciar em janeiro. Então, são cursos uma vez por semana, aulas de 1 hora, 1 hora e meia, por 2 meses, mais ou menos, onde a gente traz, não é só o Bernardo dando aula, a gente traz gente do mundo inteiro, todos que falam português, mas são pessoas que trabalham na Inglaterra, nos Estados Unidos, com a implementação do Lean. É bem legal, quem se interessar, procure aí nas nossas redes, que a gente ainda não divulgou a próxima turma, porque a gente tem sempre lista de espera, então tá para os candidatos da lista de espera, mas na semana que vem vai estar disponível para todo mundo, tá? E fortalece, né, o nosso conceito da gestão integrada, que é o que eu já mostrei anteriormente. Luan, temos mais alguma pergunta?
Sim. Pode falar. Esse aqui. Já houve propostas de mudança para melhorar a produtividade que não foram aceitas por clientes? Como contornar uma relutância por parte deles? Boa pergunta. Quando a gente trabalha com trazer qualquer tipo de inovação para qualquer processo, seja através do Lean, seja através de uma nova tecnologia, seja o Ágil, o Scrum, o que for, né? Está mudando alguma coisa. E sempre que a gente está mudando alguma atividade, a gente vai criar alguma resistência. Isso é natural do ser humano, né? Tem pessoas que, beleza, gostam de mudança, é legal, mas em algum momento pode achar, poxa, mas eu gostava tanto daquela planilha que eu sempre usei, né? Então é natural do ser humano, né? Alguns com mais intensidade do que outros, né? O nosso trabalho é justamente conseguir, de diversas maneiras, trazer o benefício, né? A compreensão do benefício para cada pessoa, né? Para um gestor, é ganho de produtividade, a redução de custo. Para um operário, pode ser o esforço que ele dedica a ser menor na atividade produtiva dele, né? Ou ele saber quanto ele precisa fazer, né? Ou ele ter um espaço que ele pode falar. O que motiva cada um? A gente tem que ter essa inteligência que é muito mais relacional do que propriamente técnica, né? Para a gente conseguir construir. Claro que já houve casos bem complexos que não se convence, há barreiras, né? Mas a gente sempre tenta trabalhar na abordagem de construir soluções que passem pela aceitação. E isso passa por treinamento e educação. Então, na dinâmica de implementação do Lean tem teoria, tem conceitos, né? Tem a parte de desenvolver as soluções em conjunto, então, de ouvir todo mundo. Então, por isso, colaboração é algo importante, né? E também tem, claro, no momento que uma empresa decide implementar qualquer mudança, a presença da liderança é muito importante, né? Então, o dono da empresa, o diretor da empresa, o gerente da obra, estar apoiando aquela iniciativa fortalece a necessidade de todo mundo se engajar. E com o tempo, melhora, gente. Daí, com a melhoria, é mais fácil convencer. Mas, às vezes, de início, primeiro mês, 2 meses, parece que tem mais trabalho do que resultado. Então, esse período que é o crítico de qualquer mudança. Tá? Então, a gente entra agora justamente no que a gente vai falar sobre o Lean, que é o meu foco de trabalho, de pesquisa, é o que brilha o olho, é o que eu vejo trazer resultado, é o que me ajuda a entender que eu posso melhorar aquele gráfico improdutivo da construção. Tá? Então, eu começo perguntando para vocês o que é o Lean, e é, claro, a nossa aula não tanto interativa aqui, vocês não podem me responder, então eu vou responder para vocês, né? O Lean, eu preciso falar de indústria, eu preciso falar de sistemas de produção que vieram da indústria automobilística. E antes de falar do Lean, eu preciso falar de Ford, tá? Porque o Lean vem da Toyota e a Toyota vem de Ford. Então, eu preciso voltar lá no nosso Ford T, lá no início do século passado, né? Onde Ford, de forma genial, né, passou do processo manufaturado do processo artesanal para o início de uma manufatura, onde ele colocou tudo numa sequência, que tinha um ritmo de produção. Então, ele fez uma linha de produção, onde os nossos carrinhos passaram a andar nessa linha. Tá? Na construção civil, nesse período, a gente tem a construção desse arranha-céu em Manhattan, que é o Empire State Building, tá? Que tem seus 126 andares, se eu não estou enganado, e que até hoje ele foi o prédio com maior produtividade da história. O que quer dizer? Maior número de andares produzidos e maior metros quadrados produzidos em um período de tempo. Tá? Este prédio pequenininho foi construído em 1 ano. Ok? Tá? E daí eu vou querer dizer que o Lean é melhor que Ford, né? Vamos lá. A gente está olhando para um momento da história extremamente importante. Em 1930, teve a quebra da Bolsa Americana, teve a recessão do petróleo, e mesmo assim esse prédio foi construído no coração da cidade expoente, né, do capitalismo americano no mesmo período. Né? Então, se vocês olharem, em junho de 30, eu estava ali pelo 30º pavimento, em novembro eu estava com o prédio pronto, do mesmo ano. Tá? Então, por que esse dado é bem importante a gente olhar? Porque tinha o conceito da produção em massa de ter um prédio extremamente padrão. Vocês estão vendo aqui, os andares são muito padronizados, a gente tinha um projeto concebido para ter bastante velocidade. Tinham 3.500 funcionários trabalhando em Empire State Building. Teve acidente de trabalho, teve morte, teve tudo isso, né?
mas a gente tem que contextualizar isso para um momento diferente do que nós temos hoje na produção. Tá? Quem quiser saber mais sobre Empire State Building, eu tenho uma aula inteira sobre ele, que a gente explora vários aspectos construtivos, a gente pode marcar algum outro momento. Tá? Mas a gente vai cair lá na Toyota, que a partir da Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu a guerra, tinha uma ilha, não era os Estados Unidos com a Ford, e precisava se reestruturar, né? E a Toyota produziu, durante a guerra, caminhões para atender aos militares do Japão na Europa, né? Quando passou a pensar assim, preciso colocar carros no mercado, os engenheiros da Toyota foram para os Estados Unidos, entenderam o que a Ford estava fazendo, concordaram com o ritmo e com a sequência, mas eles precisaram contextualizar isso. Primeiro, eu preciso entender que eu tenho que produzir para um cliente que demanda, não é para um estoque infinito. Então, a gente entra com esse conceito do cliente puxa. Tá? O ritmo de produção ele tem que ser estável, e a minha sequência é padronizada. Então, diferente do que a gente viu no sistema da Ford, que padronizou o produto, aqui a gente padroniza também o processo. Tá? E eu incluo nisso a melhoria contínua. Esses 3 pilares aqui deram tão certo na Toyota que foram copiados e replicados para diversos segmentos da indústria. Para caminhões, para aviões, para estaleiros, para vestuário, para alimentício, frigoríferos, cosméticos, né? Nossos escritórios, o conceito do Lean Office, né? E sim, na construção. Daí a pergunta que se faz é, como é que o cliente puxa? Como é que eu vou dizer que eu vou começar a construir uma hidrelétrica quando o cliente precisar de energia? Eu vou começar a construir um prédio quando eu vender todo ele? Se sustenta o negócio, né? Como é que eu estou num ritmo estável com tanta coisa acontecendo, com um ambiente tão grande, com tanta variabilidade, com chuva, com greve, com profissionais desqualificados? Como é que a sequência é padrão se o produto é tão variável, né? E como é que eu vou fazer melhoria contínua em todo esse cenário, tá? Então a gente passa a pensar assim, pô, não funciona, a primeira resposta que talvez alguns estejam dando, mas na verdade a gente tem que trazer esse conceito de uma forma diferenciada, não é literal, né? Mas não é assim, vou construir Belo Monte, que é essa foto aqui, quando a demanda de energia for necessária. Não, mas eu consigo entender que eu tenho clientes internos que demandam. O que é meu cliente interno? Existe uma demanda lá de energia futura e eu vou ter cada etapa da minha obra como um cliente interno. Então, a minha estrutura vai puxar a alvenaria, que vai puxar o reboco, que vai puxar todos os demais revestimentos do meu prédio, né? E nisso eu vou buscar dar um ritmo e uma sequência, né? E controlando isso eu consigo trazer o senso de melhoria para cada etapa, tá? Quem nos definiu tudo isso foi esse grande professor, o professor Lauri Koskela, tá? Que em 1992 trouxe o conceito que ele chama a New Production Philosophy, né? Que é o sistema Toyota de produção aplicado à construção. Basicamente, o que Koskela diz na sua dissertação, seu mestrado dele, lá de 92, quem tiver interesse me chama que depois eu posso compartilhar com vocês, tá? Ele traz que as nossas obras ela tem um conjunto de entradas, que são as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos recursos, que vão ser construídos em um ambiente de transformação chamado de obra, e que vai levar um output para o nosso cliente. Tá? Então, tem uma sucessiva repetição de ciclos de transformação e de fluxos. Como é... Opa, acho que eu tirei um slide aqui da minha apresentação, desculpe. Então, na verdade, para eu entender isso, vem aquele conceito da agregação de valor novamente. Tá? Então, o que é transformação é o meu verde. O que é fluxo ou é amarelo ou é vermelho. Ou atividades que eu preciso, mas que não agregam valor, ou que são totalmente desnecessárias. Né? Então, eu tenho que buscar maximizar as minhas atividades de transformação, reduzindo todos os fluxos necessários. Né? Como é que eu reduzo o meu fluxo de transporte e movimentação? Revisão de layout, método construtivo, sistemas de logística, um pallet, um guincho, um elevador que entre o pallet, coisas desse tipo, né? Então, a gente começa a fortalecer a necessidade de um planejamento, e esse planejamento ele é focado em etapas de produção,
em ritmos de atividade, em comunicação com pessoas, então olha pessoas e a colaboração aqui novamente, e o controle da performance, tá? E isso é a base do que a gente tem como Lean Construction, esse fortalecimento do planejamento nessas dimensões, tá? Então, o planejamento que o Lean Construction defende é algo desta forma, onde eu tenho aqui o mapa da minha obra setorizado, onde o meu encarregado vermelho aqui, com o pin vermelho, atua nessa frente aqui, o azulzinho vai estar atuando nessa seção aqui, onde eu defino em cada um dos encarregados as atividades que vão ser feitas em cada dia da semana, onde eu verifico com esses encarregados se ele fez ou não fez atividade e faço uma visão de indicador para isso, né? E o mais legal de tudo isso é que eu capacito o próprio encarregado para fazer a sua autogestão. Então, ele pega aquela canetinha que está aqui em cima e atualiza o status das suas atividades, tá? Então, essa é a abordagem da gente conseguir criar colaboração para um planejamento que entrega dentro das obras, tá? E isso é feito dessa forma. Então, essa é a construção. Perguntaram como é que se faz um projeto fora à distância. Para construir o modelo, eu preciso estar lá, tá? Então, eu chamo o engenheiro, eu chamo o técnico, eu chamo a equipe de obra e crio um cronograma com eles, mapeio restrições, defino metas com a equipe. Não é ninguém sentado no seu computador de forma sozinha, né? Então, aqui é outro projeto que a gente vê aqui, ó, toda uma equipe trabalhando. Então, de uma forma extremamente colaborativa, tá os estagiários, tá o mestre, tá o fornecedor. E é legal, que eu gosto de mostrar nesse vídeo, né? Vocês estão vendo que tem um monte de computador na mesa, mas apenas um aqui está sendo utilizado. Uma pessoa está consultando as informações que já foram pensadas em algum momento. O resto está todo mundo trazendo a sua experiência, as suas metas, né, para dentro da pauta, tá? Então, aqui a equipe de encarregados de obra, criando a solução e levando isso todos os dias para o campo, tá? O que isso traz? Resultado. Cases da BMW, redução de custo e prazo de 50%, de custo 18% do prazo. Não é um case Climb, né? A BMW, na montadora de Itajaí, contratou uma outra empresa de consultoria alemã e trouxe esses resultados. Serrolim, uma incorporadora de Fortaleza, que talvez é um benchmark de implementação do Lean, há 15 anos trabalhando com isso, né? Resultados bastante expressivos de redução de prazo, de custo, de resíduo, né? Resultados nossos, uma obra de alvenaria refratária dentro de uma siderúrgica, tá? Dentro de um forno de uma siderúrgica. Então, sucessivos ganhos de produtividade, HH por tonelada reduzido. Como é que se faz isso? Se entendendo o processo, entendendo os desperdícios, chamando a equipe e gerenciando através de indicadores. Tá? Isso são as fotos, isso aqui é a nossa sala do lado do forno dessa siderúrgica. Tá? No aeroporto de Porto Alegre, de Florianópolis, também a rotina trouxe aderência de planejamento e trouxe redução de homem-hora por tonelada montada, mesmo tipo de abordagem, cronograma de médio prazo, gestão de desperdícios no campo, indicadores, né? Incorporadora, que trouxe a mesma visualização e conseguiu estabilizar seus ciclos de concretagem e entregar a obra sem desvio de prazo, tá? Obra emblemática em Porto Alegre, o Pontal, onde temos atuado também, né? Já está bem mais alto, com a pele de vidro já sendo instalada, mesma abordagem colaborativa com a equipe, fazendo um cronograma de longo prazo, com gestão de restrições do médio prazo, e equipe feliz e alinhada no cronograma. Tá? Temos alguma pergunta aí mais, Lua? Queria botar na pauta? Claro, posso. Tem várias perguntas aqui. Eita. Então vamos mais uma aí, enquanto eu tomo uma água. Estagiários. Ó, o pessoal está querendo saber. Mande o currículo. Nós estamos aí, 2021 está prometendo ser um ano intenso, tá? A gente, no momento, não temos nenhum estagiário, porque muito exige dessa disponibilidade de viagem, tá? Mas como a gente tem essa pauta muito grande de cursos de educação, interação aí com diversas pessoas e instituições, a gente sempre precisa ter uma rede de apoio. Então, a porta está aberta, tá?
No momento, sem nenhuma vaga aberta, mas podem nos encaminhar aí. Daí outro aqui. Gostaria de saber a opinião do Bernardo quanto a PBPQH e a adesão das filosofias da indústria 4.0 e do BIM atreladas ao Lean no Brasil a médio ou longo prazo. Nossa, essa pergunta é a minha palestra inteira, praticamente. Eu não falo especificamente do PBQPH aqui, tá? Mas próximo tema é o BIM, então vou responder nos próximos slides. E na sequência é a construção 4.0, tá? Então, segura. Então, aguardamos mais para frente. Quanto ao PBQPH, tá? Um comentário. PBQPH é o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade na Habitação, tá? Ele é premissa para as obras Minha Casa Minha Vida, então as empreiteiras, as construtoras que estão envolvidas em financiamentos da Caixa Econômica Federal têm que ser acreditadas pelo PBQPH. Eu tenho até um pouco de receio de falar minha opinião real. Eu acho que o PBQPH é super importante, tá? Mas ele por si só não garante a qualidade, tá? Então a gente tem que ter muito clareza de que ele traz diversos benefícios, mas a gente tem que saber usar os benefícios que eles vão trazer para o nosso acompanhamento de qualidade. Então não é criar checklists e requisitos de verificação, é trazer esses requisitos para dentro da nossa rotina operacional, né? Então não é só ter um checklist, é capacitar as pessoas para que entendam que precisa atender aqueles requisitos e que o checklist seja só uma formalização, tá? Não seja auditoria. Eu tenho que trazer a qualidade para o processo e não como um item de verificação. Então, o PBQPH por si só não faz isso. Ele traz os requisitos. Então, precisaria que a empresa se estruturasse para que pegue os requisitos do PBQPH e coloque isso como um processo de gestão da qualidade integrada à produção. Tá? Não sei se eu respondi. Se quiser alguém, quem mandou essa pergunta, quiser comentar sobre o PBQPH de novo, depois eu posso falar novamente. Tá? Agora eu vou falar, então, sobre BIM com o Lean, tá? E depois sobre a indústria 4.0. Então, gente, nossa sala de guerra, cronogramas de médio prazo nas paredes, tá? Oi, desculpa. Então, aqui está a sala do esquizofrênico do Lean, cheio de post-it. Lá no fundo, nós temos uma tela projetada, onde justamente o que eu vejo é um modelo BIM 4D, onde a gente está fazendo uma reunião aqui de médio prazo, e a discussão que está sendo feita com esse modelo aqui é a sobreposição das atividades de um elevado com a rede de drenagem que passa. Então, se vocês olharem aqui no vídeo, em algum momento isso aparece, deixa eu ver qual é o melhor ângulo, aqui. Então, eu estou discutindo esse elevado aqui com atividade em nível inferior, tá? E qual é a solução de segurança do trabalho que permitiria essa adequação. Então, o BIM ajuda muito nas práticas do Lean, né? A ponto da gente dizer que o Lean e o BIM não são apenas sinérgicos na fase do projeto, mas em todo o ciclo de vida do empreendimento. E aqui eu vou listar alguns benefícios dessa integração, tá? A sinergia reduz desperdício e entrega qualidade, melhora os fluxos e reduz as incertezas de produção, porque eu consigo ter melhor visualização das etapas construtivas com melhor detalhamento de projeto, né? E reduz o tempo total de produção, porque eu consigo antecipar problemas com essa melhoria da visualização. Tá? Nem tudo é perfeito. Quando é que o BIM e o Lean não fazem sentido? Primeiro, quando eu não envolvo as pessoas-chaves, tá? Os stakeholders-chaves. Quando eu uso o BIM só para uma disciplina, então BIM de uma única disciplina não é BIM. Tá? Então, BIM é justamente conseguir integrar disciplinas do projeto. Se eu não uso o BIM para construção, o Lean perde força, tá? Então eu tenho que trazer o modelo do BIM articulado para eu conseguir visualizar etapas construtivas e não envolver cadeia de suprimentos, porque um dos grandes méritos do BIM é a gente chamar suprimentos e definir as especificações para que eu consiga modelar com maior nível de detalhe cada elemento do meu empreendimento. Tá? Outro ponto importante quanto ao BIM, e aqui eu estou trazendo a fonte do Bargav Dave, que é um trabalho que foi feito em 2010 na Inglaterra, que foi o primeiro país a incorporar o BIM como mandatório para aprovação de projetos, né, em órgãos públicos. Nas empresas que implementaram o BIM na Inglaterra, e é de forma geral, apenas 26% acredita que a tecnologia é importante.
A gente está falando novamente de ter processos, então é equivalente ao que eu falei sobre qualidade do PPQPH, né? E capacitar as pessoas para utilizar. Então a gente está falando que a implementação do BIM trata-se de processos e de pessoas, não de tecnologia. Então não é o Revit ou o ArchiCAD que vão trazer o benefício esperado para o BIM. Tá? Um case bem legal, né? Então o Sutter Health Castro Valley é um hospital em São Francisco que fez uma implementação integrada do BIM e do Lean, né? Esse case não é nosso, tá? O case está na literatura, tá? É super legal esse artigo. Essa implementação, né, ela representou 0% de custo adicional, teve uma antecipação do prazo de obra em 6 semanas, e comparando os melhores resultados de outras obras da mesma empresa, essa obra específica teve 15% a menos de retrabalhos, tá? Então ela teve uma eficiência em garantir a entrega, tá? Aqui eu gostaria justamente de mostrar para vocês um vídeo que eu acho bastante pertinente para o que a gente está falando agora. Deixa eu achar ele só aqui, que está numa página aqui. Que eu vou mostrar para vocês é um vídeo, ele é em inglês, mas tem legenda em inglês também, mas enfim, visualizem, que justamente traz essa questão do Lean, a integração com o BIM, e já algumas alavancas para o próximo tema, que são as tecnologias da indústria 4.0. Tá? Intelligent building connects people. Whether it's individual buildings or entire city quarters, resilient infrastructures or new railway lines, or creates value for private and public clients. And it does so using forward-looking technologies and methods. Lean design and lean construction serve as a decisive factor for developers in optimizing value added, at the same time as using resources as efficiently as possible. They streamline all of the processes in the design and construction phases and make the project more efficient overall, not least because everyone involved can then communicate directly. These advantages are particularly true for building information modeling, or BIM for short. This approach results in a consistent data model that shows all of the specific design and planning, construction phases, and construction sections. From design and calculation to construction and interior fittings right through to operating the building. BIM covers the entire life cycle. New developments are always underway in construction processes. Here, we have taken on a proactive role with our partners from the fields of technology and research so that we can contribute to shaping these new standards thanks to our many years of practical experience. The increase of standardization has made the cooperation between all project participants more transparent and thereby also more efficient. Even complex projects are immediately easier to understand and grasp, thanks to 3D models in particular. Developers benefit from this especially strongly, as the realistic depiction helps them to market the building more quickly and effectively. We simulate the impacts that structural optimization or changes will have on the length of construction and on costs. These two additional dimensions are added to the plant geometry to produce a 5D model. On the construction site and at the drawing board, from the call for tender through to logistics and documentation to controlling and invoicing. There's still a long way to go before BIM is established as an industry standard. This is why we are continuously testing and optimizing this approach on the projects that we manage. Here, the priority is on cooperation with our colleagues from the operating business. After all, they will reap the greatest benefits from the new standards. With the combination of BIM, lean design, and lean construction, responsibilities are clearly regulated and any possible deviations can be identified more quickly. We are reducing risks thanks to the joint database at the heart of every decision. We are bringing together investors, clients, architects, subcontractors, operators, and users into a large team. This promotes better cooperation and increases the chances of a successful project realization. Lean design, lean construction, and BIM. Intelligent building connects people. Powered by Core. Eu adoro esse vídeo.
brincadeiras à parte, tudo bem, é vídeo institucional de empresa, né? Sempre é lindo, maravilhoso, tudo funciona. Mas vamos olhar tudo que esses caras estão fazendo. Começaram com o Lean, com métodos ágeis, entenderam que o BIM era uma ferramenta, integraram o BIM para o 4D, para o planejamento, levaram isso para os canteiros de obra. Ótimo. Elevaram o nível do BIM, foram para o 5D, orçamentos de obras integrados. Tá? Trouxeram ambientes em nuvem, o BIM precisa trabalhar em cloud environment, precisa ter gestão de dados, um enorme base de dados, o database que eles falam no vídeo também. Né? Trouxe a portabilidade remota, a menina ali com o iPad, o tablet, justamente é uma amiga minha alemã que fez esse projeto pela empresa dela, né, na Alemanha, que a empresa fica em Munique, e essa obra aqui é em Viena, relativamente próximo, né? Então, essa gestão mobile das obras. Vocês veem realidade aumentada, tem drones, tem várias questões, vários atributos de tecnologia associados ao que a POR vem desenvolvendo. Não estou dizendo que eles fazem plenamente tudo isso em todos os canteiros de obra, mas eles estão nessa provocação contínua de aplicar tudo que pode ser feito para melhorar a sua gestão dos canteiros de obra. Né? Então é bem legal, e isso é o input aqui para a gente entrar no próximo bloco e último, que é justamente acreditar na inovação. Tá? Então, a palavra que melhor representa a inovação, a última vez que eu tinha feito essa pergunta foi tecnologia. Vocês foram bem mais espertos. Perdi de novo as minhas telas aqui, eu e minhas 5 telas aqui de computador. Vocês já trouxeram criatividade, que eu gosto bem mais. Tá? Então, me perdi aqui. Aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa evolução dos sistemas industriais para chegar no que a gente chama hoje da indústria 4.0. Então, a gente tem a indústria 1.0, que é a revolução industrial lá do século, tá errado ali, século XVIII. Depois a gente tem a indústria 2.0, que a gente usa, ao invés de usar máquinas a vapor, a gente passa a usar energia elétrica. Então, não é só, as pessoas ficaram mais inteligentes. Não, tinha disponibilidade de energia elétrica. Tá? Então, muda o contexto industrial. A gente passa nos anos 70 do último século, tá, para utilizar a informática, a gente começou a ter computadores nas fábricas, e hoje a gente vem chegando no que a gente fala que é a indústria 4.0, que é a internet conectada aos produtos, às pessoas e às coisas, e a gente conseguir monitorar tudo isso. Tá? Então isso, né, leva justamente a esse conceito de digitalização e automação da manufatura, trazendo esse valor digital para habilitar, né, o enable, comunicação entre os produtos, coisas e pessoas. Tá? Qual é o futuro do trabalho? Né? A gente vê uma evolução extremamente grande de startups. Então, o nosso mapa de Construtex, olhando para a construção civil, em 2018, já era bastante relevante. Se a gente vai para 2019, foram 500 Construtex mapeadas. 2020 a gente passa de 700, tá? Então a gente vê aqui um crescimento de 160 startups entre o ano de 18 e 19 e mais de 200 entre 19 e 20 no setor da construção civil. Né? E cada vez mais nós temos iniciativas que promovem o nosso ecossistema de inovação, de dar espaço para essas startups testarem e replicarem os seus modelos e se consolidarem como solução do mercado. Né? E aí que está o que eu faço hoje como pesquisador, né, como aluno do doutorado, que é justamente entender esse ambiente de inovação e das startups e das soluções digitais no ambiente da construção civil. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei o meu trabalho prático no ano passado foi analisar a inovação propostas pelas startups e como isso está sendo utilizado na construção civil. Daí eu fiz 10 entrevistas, são mais de 7 horas, 65 páginas de transcrição, que a gente ouve e depois transcreve, faz anotações complementares, justamente para a gente conseguir entender o que vem acontecendo com pessoas envolvidas no setor da inovação na construção. Tá? Então, eu entrevistei CEOs de construtoras que têm processo de inovação aberta e CEOs de startups, tá? Então, 100% deles responderam que a inovação no Brasil é crescente.
mas eles não estavam otimistas, eles estavam pessimistas frente à qualidade das soluções de inovação vindo no Brasil. Porém, eles entendiam que para ser melhor, precisavam entender melhor os problemas, as dores do setor, né? E isso levaria a uma questão de não tornar a palavra inovação uma buzzword, né? Que é essa questão de perder o mérito, né? De cair no descrédito. Então, tinha essa apreensão dos entrevistados pela perda de credibilidade da inovação, e a gente viu que na análise de palavras, né, que a principal palavra pelas aceleradoras, né, é justamente o programa e o mercado. E quando a gente olha para as startups, a gente vê que o cliente é o principal ponto. Quando a gente junta as duas análises, a gente vê que a principal palavra é justamente mercado, programa e pessoas, tá? Então, não é a tecnologia que funciona como uma solução para inovação, assim, a gente entender essa questão de o que o mercado exige, como é que o programa de aceleração vai me colocar nesse mercado, e como é que eu vou estar atendendo essas pessoas, tá? Então, a gente viu como resultados dessa primeira pesquisa aqui, né, há uma apreensão dos entrevistados pela perda de credibilidade do tema inovação, há uma percepção do valor adquirido pelas startups é diferente do que o valor que as aceleradoras entendem que elas entregam, tá? As aceleradoras corporativas, o que é isso? É o Andrade Gutierrez fazer um programa de aceleração, apoia rodar pilotos que vão resolver problemas deles, né? Enquanto aceleradoras de mercado, que é um grupo de empresas como o Meet Hub de São Paulo, que resolve desenvolver soluções, elas posicionam a problemas de mercado e não problemas internos das organizações. Há uma dificuldade de ver se a solução da startup dá resultado ou não, que resultado ela traz, né? E o Brasil carece de uma posição articulada entre a universidade, o governo e as iniciativas das empresas para melhorar esse ambiente da inovação, tá? Então, eu destaco aqui essas três como os principais outputs desse cenário de 2019. Este ano, eu migrei, eu fui olhar startups. Como é que é vocês entrarem no mercado das Construtecs? Então, eu fiz uma pesquisa para identificar quais são os eventos que geram risco ao ciclo de vida das startups na construção civil. Tá? Então, a gente fez lá um bom forms no Google. Tive aqui resposta de 26 startups, sendo que eu tinha aqui 18 eram cargos de liderança, tá? Em diferentes fases do ciclo de vida da startup. E eu consegui verificar a seguinte situação. Os principais riscos são, obviamente, limitação de recurso. O startup não tem dinheiro, por definição, praticamente, né? E uma dificuldade de dar escala. É o objetivo de ter um produto relativamente barato, acessível, que seja extremamente escalável, né? Porém, surgiu duas preocupações bem interessantes como risco, né, nessa análise, que é o acesso e a capacidade dos usuários da construção civil à tecnologia e a formação dos nossos profissionais com essa visão muito operacional formada das nossas universidades. Então, as universidades não formam muito engenheiros e arquitetos propensos ao risco da inovação, e sim a trabalhar mais sobre a tutela de organizações como uma carreira mais tradicional da construção civil. Tá? Então, eu trago como output bem importante dessa visão das startups que a formação tradicional e com visão operacional das universidades é um risco, né? E o acesso dos nossos usuários à tecnologia. E usuários não é só o nosso mestre, pedreiro, na obra não conseguir acessar, e sim os próprios engenheiros que estão na obra terem algumas restrições quanto à utilização dessas tecnologias nos canteiros de obra. Tá? Indo para a reta final, Construção 4.0, esse livro foi publicado neste ano, em janeiro. Ele define esse framework, esse modelo onde integra as etapas de projeto, que são as ferramentas digitais, com o ambiente físico da construção, né? E no meio eu tenho justamente o BIM e o Cloud para habilitar tudo isso que a gente vê, drones, sensores, internet das coisas, RFID, né? Onde a gente vê aqui em cima já o blockchain sustentando, né, os investimentos imobiliários ou a grande, ampla cadeia de suprimentos e fornecedores, né? E os resultados dessa análise preliminar mostram, por exemplo, que o que mais vem sendo utilizado em termos de tecnologia no mundo vem a ser
os wearable devices, que são justamente os artigos que a gente pode vestir e conseguir monitorar as pessoas, né? E o principal objetivo desse monitoramento das pessoas é riscos de acidentes do trabalho. São até a portabilidade, né? A gestão mobile dos nossos canteiros, drones, os investimentos imobiliários via blockchain e a realidade aumentada, a realidade virtual. São os principais pontos hoje onde vem se atuando com as tecnologias na construção. Então, a gente vê algumas tendências, né? Questão de pessoas, essa questão do wearable device é muito voltada à saúde, bem-estar e segurança. Tem muito sobre realidade aumentada sendo aplicado como meio de educação das pessoas, tá? E toda essa base é antes do Covid, então já vinha havendo essa movimentação de ambientes virtuais para a educação. Impressão 3D surge como um grande ponto onde a gente vai conseguir mudar a forma dos nossos projetos e dar escala também para as nossas atividades e reduzir os desperdícios de pessoas, né, trabalhando com atividades que não agregam valor, e de materiais, porque a gente está conseguindo injetar, né, esses materiais. E tem um viés muito grande de sustentabilidade, que é puxado muito pela questão de pré-fabricação e modularização, que tem um ganho, uma redução enorme da emissão de CO2. Tá? E aonde está tudo isso acontecendo hoje, aqui em Porto Alegre, Brasil? Né? Então, vou listar para vocês, para a gente finalizar, algumas startups brasileiras que estão aí se ganhando espaço. Né? A Sanil, que são filmes fotovoltaicos, Vitacom e Quinto Andar, que é para venda e aluguel de apartamentos, imóveis de uma forma facilitada. Constructim, Gaúcha, de um engenheiro formado recentemente na PUC, aí, que são câmeras 360. A Dioso, uma plataforma que integra a mão de obra feminina para atender mulheres, né, muito para a reforma, que particularmente eu gosto muito dessa startup. A Levitar, que é uma empresa de drones, que faz todos os que os drones fazem, mas eles também conseguem já fazer lançamento de cabos de redes de alta tensão com voos de drone. A ConstruCode, a digitalização dos projetos, né? Então são espalhar QR Codes nas obras, a gente conseguir acessar os projetos. Tec Verde, de Curitiba, né? São wood frames, fazem a casa 24 horas, já sistemas construtivos modulares extremamente integrados. A Amba, que começou com kits para instalação hidroelétrica, hoje já traz a plataforma EVA como toda uma inteligência aí, BIM, com marketplace, com padrão Lean associado aos processos produtivos. Né? A Algin, que também é gaúcha, né? Realidade aumentada. A Molecular, que traz o conceito de modularização no ciclo de vida da utilização da edificação, ou seja, eu compro um apartamento hoje com 3 quartos, eu tenho 2 filhos, mas meus filhos daqui a 15 anos vão sair de casa, e eu vou estar com a minha esposa, e eu quero um apartamento só de 1 quarto, e então o projeto já é concebido para eu conseguir comercializar parte desse apartamento no futuro. Né? E a Prevision, aqui de Florianópolis, que é uma ferramenta de planejamento de obra bastante legal, assim, tá? Que tem muitas das ferramentas do Lean, né, dos conceitos do Lean associados a ela. As nossas aceleradoras, primeira aceleradora brasileira, Vetor AG, da Andrade Gutierrez, Vedacity Labs, que é da Vedacity, ela investe R$100 mil por startup que é acelerada nela, né? O Ocara Hub, que é um conglomerado de empresas de São Paulo que fizeram um processo conjunto de inovação aberta. Meet Hub, que reúne Sinduscom, a USP, a Cirela, se eu não estou enganado, né, num conglomerado aí de inovação em São Paulo também. O Alfa Inova, que é da Alphaville Urbanismo, que está muito focada a tecnologias de uso de edificação, com smart homes. E aqui, um videozinho, por exemplo, que justamente integra o BIM com uma câmera 360, que é o produto aí da Constructim, para vocês verem algumas dessas aplicações que eu comentei com vocês, onde a gente consegue fazer uma visualização à direita da obra e, do outro lado, comparar isso com o modelo BIM projetado. Tá? E isso, hoje, em época Covid, está sendo bem interessante, porque eu posso fazer a gestão à distância dessas obras, né, com o uso dessas câmeras 360. Ok, então falamos sim de inovação e falamos sim de mais produtividade. Deixo aqui alguns livros para vocês, se quiserem como referência. Aqui a dissertação do Poskela, outros 2 livrinhos mais startupeiros aqui, que é Organizações Exponenciais e Startup Enxuta,
E o que eu mais gosto dentre eles, desses 3 livros, é os originais, que falam sobre todo o processo de criatividade. É bem interessante. Deixo para o fim mais os meus contatos, e-mail, telefone, redes sociais aqui, então sigam a Climb em Instagram e LinkedIn, é lá que a gente comunica grande parte do que eu mostrei aqui em termos de vídeos educacionais, cursos, palestras, workshops, fórum de inovação. E eu acho que eu passei um pouquinho do tempo previsto, mas fico à disposição aí para a gente bater um papo agora no final. Agradeço mais uma vez ao convite e ao tempo de todos vocês. Temos mais algumas perguntas aqui. Não sei se tu queria dar uma recapitulada naquela outra pergunta que tu disse. Pois é, eu fiz a pergunta, mas eu acho que eu falei sobre o BIM atrelado ao Lean, né? E comentei como está a indústria 4.0, as principais tecnologias que estão sendo aplicadas na construção hoje, né? Que é justamente a gente está com o wearable device, são os drones, são as cadeias de blockchain, e a realidade aumentada, né? São as tecnologias hoje mais aplicadas, não necessariamente as que trazem mais resultado, mas as que têm mais estudos de aplicação, né? E faltou a questão sobre como é que é essa integração do BIM e do Lean a médio e longo prazo, né? Cada vez mais o BIM vai ser utilizado, cada vez mais as empresas vão aprender a usar o BIM. Eu acho que tem essa curva de aprendizado do que é o BIM para cada tipo de empresa, né? E pensando no que a gente tem tido até como demanda de mercado, cada vez mais se busca o Lean, tá? Então, eu acho que o mercado é crescente no médio prazo, não vai ser tão longo, tá? Eu diria que nos próximos 5 anos, a maioria das empresas vão estar trabalhando com o BIM, né? E muita gente tem procurado o Lean de diversas formas e aplicando isso. Tá? Mais uma aqui. O Lean Construction pode, a longo prazo, diminuir o déficit habitacional brasileiro? Ótima pergunta. Eu acho que, na verdade, tudo isso que eu comentei aqui, seja o Lean, seja o BIM, seja essas iniciativas de inovação, seja todas trabalhando junto, elas têm um propósito de trazerem resultado, né? De reduzir a improdutividade, de atender ao prazo, ao custo, né? Se a gente olha de uma forma macro, toda vez que eu reduzo o custo das operações, torno a obra mais a acurácia da obra em relação ao prazo melhor, eu estou reduzindo o gasto de dinheiros que seriam perdidos, né? Então, se eu consigo converter isso que eu estaria gastando por erros de produção, por excessos de produção, eu acabo convertendo isso em novos negócios, né? Esses novos negócios passam também por novas soluções habitacionais. Então, se a gente se torna mais eficiente, com certeza a gente vai conseguir produzir mais e melhor de tudo que a gente carece, né? E o nosso déficit não é só habitacional, o nosso déficit é de saneamento, é de energia, é de educação, é de escola, é de rodovia, é de porto, é de aeroporto, né? O nosso aeroporto em Porto Alegre, por melhor que ele esteja nos últimos 2 anos, a pista ainda não foi aumentada, a gente tem uma grande limitação logística que compromete a eficiência do Estado como alavanca competitiva. Então, a gente deixa de atrair indústria porque a gente não consegue ter aviões de grande porte pousando aqui. Então, é uma cadeia, né? Então, tudo que a gente conseguir melhorar vai sobrar dinheiro, tempo e vontade para fazer mais coisas. Próxima pergunta. Quais seriam os 3 principais países que mais utilizam o Lean Construction? Em se tratando de Brasil, estamos muito atrás na questão da inovação na construção? Vamos lá. Boas perguntas também. Tá? Eu não tenho o dado oficial, assim, tipo, quantas empresas aplicam o Lean em cada país. Eu vou falar sobre uma percepção e volumes de publicações que a gente acessa, tá? Eu acho que o país mais maduro e que mais tem números de investimentos e abordagem do Lean é os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos tem grandes centros, tem muitas universidades, centros de pesquisa, empresas de consultoria e grandes empresas construtoras que investem no Lean. Todas as empresas americanas investem no Lean? Acredito que não, tá? Mas tem muita coisa sendo feita lá. Tá? O Chile aplica muito, a Alemanha aplica muito, o Japão, Israel,
O Brasil, por incrível que pareça, aplica muito do Lean. A gente tem, inclusive, a nossa universidade aqui, a URGS, é pioneira no Lean Construction no Brasil, né? É uma referência mundial em termos acadêmicos e casos muito aplicados, tá? Então, para quem se interessou, o NORI, que é o Núcleo Orientado à Inovação no ambiente da edificação, né? Que é o castelinho aí do lado da engenharia nova, é uma referência nacional e internacional do Lean Construction, tá? Então, em termos de publicação, o Brasil é um dos que mais publica. Em termos macro, assim, de quantas empresas em relação ao total, eu acho que seria mais baixo. Mas a gente não fica muito atrás. A gente tem cases bastante significativos de implementação do Lean, da interface com o BIM, tá? E da mesma forma, assim, a gente está, quanto à inovação, eu diria que há uns anos atrás a gente já estava mais longe. Mas olha o número de soluções que a gente está tendo nos últimos 2 anos. São quase 400 novas startups. Todas essas dão resultado? Não. Mas que 5% de resultado, a gente já está falando de 20 empresas fazendo coisas melhores e mais baratas e acessíveis para todo mundo, né? Então, essas que eu mencionei para você são empresas que consolidaram, que surgiu de uma ideia, de um rabisco no pátio de uma universidade, de um cara que foi demitido, perdeu o emprego e agora o que eu faço? E começou a vender uma planilha Excel com macro. E foi crescendo, de repente alguém acredita na ideia e aporta dinheiro. E hoje está aí com mais de 300 clientes no Brasil, sabe? E isso em 3 anos, tá? Então tá um movimento muito legal, tem muita coisa boa acontecendo, então acho que a gente tem que parar de fazer, só achar que o Brasil está atrás. O Brasil tem muitos déficits, mas tem muita coisa legal acontecendo. Então eu gosto de ver o copo meio cheio, tá? Então, até é uma provocação, todo mundo aí, a grande maioria que eu acho que está assistindo são alunos, né? Então, ainda tem um TCC pela frente, ainda tem uma carreira acadêmica a ser seguida. E eu sempre falo isso para as aulas que eu dou nas universidades. TCC nunca é bom, TCC sempre dá trabalho, tu vai perder tempo que tu estaria com teus amigos, com a tua família, com o namorado, com a namorada, para escrever, para estudar, para, enfim, criar o teu trabalho de conclusão de curso. Então, façam ele ser algo que tenha significado, que possa, de repente, virar uma solução, uma startup. Não precisa pensar, vou fazer um para ser uma startup. Mas pensem, olha, isso vai ajudar a minha empresa, onde eu estagio, a fazer melhor. Então, pensem que isso pode virar alguma coisa que dure para a vida inteira de vocês. Então, ele vai dar trabalho de qualquer jeito, vocês vão se estressar com ele de qualquer jeito, mas façam ele ter sentido, fazer sentido para a formação. Tá? Acho isso bem importante. Mais uma pergunta. Na tua opinião, o profissional do futuro precisará buscar conteúdos formais em Lean para desempenhar suas funções, ou a própria cultura das empresas consegue proporcionar esta capacitação? Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que procurar... não é assim, eu li um artigo do LinkedIn, entendi, eu vi a aula do Bernardo, entendi e vou fazer. Tudo isso são alavancas para a gente conseguir mudar, né? Mas para, de fato, conseguir fazer uma mudança conjunta dentro de uma empresa, que eu vou contagiar outras pessoas, eu tenho que ter um nível maior de profundidade do conhecimento. Então, busquem cursos, busquem ler, tem podcast, tem milhões de vídeos no YouTube. Tudo isso vai fundamentar o entendimento de vocês. E eu falei, isso é uma cachaça, assim, é uma rede muito grande e é uma rede muito acessível. Então, vocês vão ver que, de repente, vocês começam a gostar do tema e todo mundo se conhece. Todo mundo já trabalhou em algum projeto junto, todo mundo já leu o artigo um do outro. Então, a gente começa a se conectar de uma forma muito fácil, muito rápida, e a equipe do Lean, por exemplo, do Brasil, assim, é super articulada, todo mundo se dá muito bem, e troca conteúdo, e trabalha junto. Então, é bem legal, sabe? É um grupo legal. Então, no momento que se alguém se provocar, poxa, estou gostando disso, parece que faz sentido para mim, comece a estudar, me chama, peça referência, vai ali no NORI ver o que acontece, procure as referências do Lean Construction e começa a ver que as pessoas não estão tão longe, né? Então, a gente consegue acessar, a gente consegue conversar, a gente consegue criar soluções em conjunto. Mas sim, tem que estudar, tem que baixar a cabeça, tem que fazer um curso, nada de graça, né? Não tem almoço grátis. Obrigado pelas respostas. Mais alguma pergunta? Não.
Até o momento não recebemos mais nenhuma. Queria lhe agradecer bastante aí pela palestra, foi muito completa. Foi para passar muito conhecimento, deu para ver que tinha muita propriedade também do conhecimento passado. Espero que tenham gostado, que tenha atendido as expectativas e provocado vocês também. É um dos meus objetivos. Eu dei uma olhada, às vezes, aqui no celular para ver se eu estava fazendo alguma coisa de errado e só conseguia ler elogios da sua palestra. Bom. Depois me manda, é sempre bom. Tá bom. Tá. Então tá, Luan, muito obrigado aí pelo convite, agradeço também a Johanna, que fez a ponte aí com a gente, ela assistiu minha palestra uns 2 anos atrás e ela gostou e me chamou de novo, fiquei bem contente. E tá assistindo hoje de novo. Oi? E tá assistindo hoje de novo. Eu disse para ela que seria melhor, espero que tenha correspondido. Agradeço a todo mundo aí, que tenha sido produtivo essa 1h30 dedicada, o tempo é valioso para todo mundo. Né? Então, eu fico à disposição aí em todos os canais de comunicação e para próximos eventos também aí na URGS ou onde for que vocês entendam necessário. Tá? Então, tá, muito obrigado. Vou encerrar a transmissão aqui. Boa noite. Boa noite, obrigado.